Olá, treinando Bluesam, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Vamos recapitular os documentos que nós já vimos para a documentação que deverá ser anexada para que nós possamos fazer a solicitação de acesso junto à concessionária. Bom, nós já vimos a anotação de responsabilidade técnica do responsável técnico pelo projeto elétrico, em instalação. Nós já vimos diagrama unifilar. Nós já vimos medição e memorial descritivo da instalação. A questão do certificado, note que nós podemos enviar o certificado de conformidade do inversor, que é o teste que é feito pelas universidades, que nós temos hoje no Brasil. A Universidade de São Paulo faz, a Universidade de Ceará também faz, entre outras universidades. Ou o número de registro da concessão do Inmetro. É muito mais comum nós enviarmos simplesmente o número de registro da concessão do Inmetro, tá ok? É o Inmetro que regula esse tipo de coisa. É o Inmetro que define quais são os inversores que estão homologados para serem conectados à rede, que tem todas as características para que possam ser conectados à rede de forma segura. Eu não posso pegar qualquer inversor e conectar à rede. Eles têm que ter no Brasil o selo do Inmetro. Eles têm que estar homologados e aprovados pelo Inmetro. Mas note que eu utilizo de forma muito clara, a ANEEL deixa claro que eu tenho que colocar o certificado de conformidade ou o número de registro. É comum algumas concessionárias fazerem aí quererem solicitarem, além do número de registro, também o certificado de conformidade. Então, basta ler o documento. É esse ou esse. Eles não estão falando esse e esse. O que nós fazemos? Nós sempre enviamos um número de registro da concessão do Inmetro, que é um número simples. Por exemplo, 1976/2016. É esse número que a concessionária precisa saber para que ela possa acessar o site do Inmetro e verificar que esse inversor é um inversor que está homologado pelo Inmetro, o próprio site do Inmetro, eles têm uma página em que mostra essa concessão, o número da concessão de um determinado fabricante. Então, nós geralmente anexamos junto, mas nós colocamos o importante é você passar o número de registro para a concessionária. O quarto item que nós veremos agora é os dados necessários para registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL. Nós temos aqui o endereço, tá? Na verdade, estou copiando exatamente o que está no formulário de solicitação de acesso, tá? São esses documentos que estão lá. Ou seja, o que não está aqui, você não precisa enviar. Às vezes tem alguns documentos que são simples, por exemplo, mapa de localização, nós enviamos para que não fique arrumando encrenca com a concessionária. Mas quando eles pedem alguns documentos que são praticamente impossíveis, aí nós simplesmente entramos em contato com a ouvidoria da concessionária e quando não temos uma resposta justa, porque nós estamos aqui seguindo leis, a concessionária tem que seguir normas tanto quanto nós. Para que eu possa fazer uma conexão à rede, eu tenho que seguir todas as normas, a concessionária também. Então, quando eles não seguem essas normas e a ouvidoria da concessionária não toma uma decisão ou uma posição sobre o assunto, o que geralmente eles fazem, tá? O problema é resolvido na ouvidoria da concessionária. Mas se você não conseguir, envie isso para instâncias superiores, e a instância superior é a própria ANEEL, que nós vamos ver um pouco à frente nas videoaulas que tratam de perguntas e respostas sobre o sistema, sobre a conexão à rede. Então, se você se a atitude da concessionária não for a atitude que a regulamentação prevê, você simplesmente entra em contato com a ANEEL, que vocês podem ter certeza que a ANEEL vai tomar algumas posições aqui e vai resolver esse problema. Mas nós vamos agora fazer o preenchimento desse registro da central geradora, que nada mais é do que um formulário menor, mas só que mais um formulário que nós vamos preencher, que é uma forma da ANEEL ter no final do ano uma base estatística de quantos sistemas foram anexados
a rede em todo o Brasil. Então, quantos sistemas foram inseridos na rede, que fazem parte da rede, que foram conectados ao grid, que foram conectados à rede no Brasil. Então, esses dados serão enviados, esse formulário é enviado para a ANEEL, e a ANEEL vai saber no final do ano, na hora que ela fizer o balanço, quantos sistemas efetivamente foram conectados à rede elétrica local. Basicamente, 95% dos projetos que serão feitos, nós vamos parar aqui no item 4, que seriam esses dados aqui, esse formulário que nós vamos preencher agora. Eu tenho um outro formulário, que é o formulário 5, que é a lista de unidades consumidoras participantes do sistema compensação, se houver, indicando a porcentagem de rateio dos créditos. O que significa isso aqui? Eu posso gerar energia para uma determinada unidade consumidora e o excedente dessa energia, parte desse excedente, eu posso enviar para outra unidade consumidora. Por exemplo, eu posso gerar energia numa unidade consumidora e, por exemplo, olha, do excedente eu quero que 25% seja enviado em forma de créditos, obviamente, para uma outra unidade consumidora do meu nome também, que esteja no mesmo CPF que o meu, ou no mesmo CNPJ da empresa. O que eu não posso é transferir créditos de CPF para CNPJ ou vice-versa. Eu não posso fazer isso. Então, se você quiser transferir, por exemplo, créditos da sua empresa para a sua casa, você até pode fazer isso. Mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que... A sua casa deverá ser responsabilidade da empresa. Então eu tenho que alterar junto à concessionária, a unidade consumidora da minha casa não será mais sob minha responsabilidade, não estará mais no meu nome, estará no nome da empresa. Aí sim você pode transferir esses créditos. Caso contrário, não é possível. Você não tem como transferir, mais uma vez repito, de CPF para CNPJ ou vice-versa. Então nós vamos ensinar também como que nós vamos preencher esse formulário quando nós queremos enviar parte da energia que nós geramos para uma outra unidade consumidora. No caso do documento 6, cada vez vai ficando mais difícil, né? No caso do documento 6, ele é o seguinte, é uma cópia do instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes, se houver. O que é isso? Eu posso criar um consórcio, por exemplo, entre várias pessoas, ou uma cooperativa, que na verdade é uma cooperativa que nós geramos energia de forma conjunta e com o intuito de baratear os custos iniciais principalmente, ao invés de eu criar uma para minha casa, uma para a casa do vizinho e uma para a casa do outro vizinho ou para a casa do amigo, desde que estejam dentro da mesma área de concessão, eu crio uma usina, uma micro-usina ou uma mini-usina, e essa usina será parte dessa energia, a energia gerada por essa usina será dividida de forma equalitária ou não entre os participantes. No caso seria um consórcio, né? Pessoa física. No caso da pessoa jurídica nós chamamos de cooperativa. No fundo é uma cooperativa, tá? Tanto para pessoa física como para pessoas jurídicas, que visa que o intuito principal é diminuir o custo. Obviamente, se você gera uma usina maior, o custo para cada pessoa será obviamente menor. Quanto maior o sistema, mais barato ele fica, né? E inclusive o retorno financeiro, o payback de um sistema financeiro, quanto maior o sistema, mais rápido é esse retorno financeiro. Então, nesse caso, eu tenho que ter esse compromisso de solidariedade, que pode ser um consórcio, no caso de pessoa física, pode ser uma cooperativa, no caso de pessoa jurídica, pode ser um condomínio, por exemplo. Aí, no caso do condomínio, eu tenho que comprovar que são unidades contíguas, ou seja, são casas uma ao lado da outra, que faz parte do mesmo condomínio, né? Aí sim eu tenho que comprovar isso perante a concessionária, né? E eu tenho um último caso, cada vez vai ficando mais difícil, como eu já disse, mais raro, né? Que é o documento que comprove, o documento 7, né? Que é o documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se houver. O que é a cogeração? Quando eu falo em cogeração de energia,
é uma geração simultânea e combinada de energia elétrica e energia térmica, que pode ser tanto calor como frio, tá? E a partir de uma fonte energética única. Então, por exemplo, biogás. Eu gero energia elétrica a partir do biogás e eu perco muito dessa energia quando eu gero em energia térmica. Quase 60% eu perco dessa energia. Para que eu não perca essa energia toda, o calor gerado, eu utilizo, por exemplo, para aquecer uma água. Para aquecer água, por exemplo, que eu posso utilizar em alguma outra atividade da empresa ou por reserva térmica mesmo. Então, essa é a chamada cogeração. E nós temos, no caso aqui, que seria a cogeração qualificada, é quando eu gero essa energia, da forma como eu já disse, e só que permitindo o acesso ao grid, ao sistema de net metering, ou seja, como se fosse um sistema fotovoltaico que eu conecto à rede, ou seja, eu posso enviar esses créditos de energia, essa energia para o grid, empresto para a rede, para a concessionária local e posso utilizar essa energia posteriormente. Então aqui é mais difícil ainda e não é objeto desse treinamento tratarmos de cogeração qualificada. Então esse item aqui vocês praticamente esqueçam, né? O item 5 e 6 podem até acontecer, são mais raros, mas pode até acontecer. Mas como eu já disse, até o item 4, grande parte mesmo de nossos projetos estarão até o item 4. Nós teremos que levar em consideração até o item 4. Mas vamos ao formulário da ANEEL, que fará o registro da central geradora junto à própria ANEEL. Vamos lá. Documento 4, registro da central geradora, né, que nós vamos fazer um registro, né, junto à ANEEL, né, como eu já disse, para que a ANEEL saiba que esse sistema foi conectado à rede e eles possam ter os dados estatísticos no final do ano para divulgar, olha, nós temos tantos sistemas que estão conectados à rede hoje, né? É aí que nós sabemos, olha, no ano de 2015 tínhamos tantos sistemas, 2016 já temos tanto, 2017 teremos tantos e assim por diante. Inclusive podendo fazer uma previsão e projeção para quantos sistemas estarão instalados no futuro, nos próximos 10, 15, 20 anos, utilizando bases estatísticas. Bom, vamos começar aqui a preencher esse formulário. Eu coloquei aqui o proprietário, né? No caso aqui é o nosso proprietário virtual, né? O João da Silva, o telefone dele, o endereço, o CEP, o município, o F, o CPF do João da Silva e o e-mail dele. Note que eu tenho aqui como central geradora, eu vou definir se é UTE ou SOL. O que é UTE? UTE é usina termoelétrica. Obviamente não é o nosso caso, nós não vamos conectar aqui uma usina termoelétrica para micro e mini geração. Nós vamos utilizar uma usina fotovoltaica. Então, nesse caso, entre o TE e Sol, eu vou colocar usina fotovoltaica Sol. Preencho dessa forma. O telefone do local, o endereço, percebo que é o mesmo, nesse caso é o mesmo. O município, unidade federativa, as coordenadas geográficas, latitude e longitude e o e-mail. Essa parte aqui de usina termoelétrica, simplesmente nós vamos pular porque não é o nosso caso. Eu vou direto aqui para a parte de usina fotovoltaica. Então a potência instalada total da nossa usina, do nosso projeto desde o início, nesse projeto, é de 9 kW. Recordem que eram 36 painéis fotovoltaicos, 36 módulos fotovoltaicos, cada um com 250 watts pico, dando 9.000 watts pico ou 9 kW pico. Aqui eu tenho a área total da usina, que são 57,6 metros quadrados. Como que eu cheguei nesse dado? Basta eu multiplicar 36 módulos fotovoltaicos por 1,6 metros quadrados, que é a área de cada módulo. O número de arranjos, são 4 arranjos. Se recordem que eu dividi esse sistema com 36 painéis fotovoltaicos em 4 arranjos de 9 painéis cada arranjo. E eu coloquei o total aqui, ó, quantos módulos dessa usina fotovoltaica, que são 36 módulos. E aqui eu vou simplesmente separar isso aqui em arranjos.
a ANEEL solicita isso. Então, arranjos é o termo que foi traduzido de string. Então, quando eu falo arranjo, eu estou falando de string. Então, eu tenho aqui, no arranjo 1, são 9 painéis, né? Inclusive, eles utilizaram o termo placas aqui, né? Então, eu tenho aqui 9 placas, né? Por arranjo, né? Nesse primeiro arranjo são 9. A área do arranjo, 14,4. Mais uma vez, eu peguei o 9, que são 9 módulos fotovoltaicos, e multipliquei por 1,6 metro quadrado, chegando nesse valor. A potência de pico do arranjo, que é 250 watts pico vezes 9, tá? Em quilowatts aqui. Na verdade aqui teria que ser em quilowatts pico, né? Mas eu estou seguindo o formulário deles. E a data de conclusão. Essa data de conclusão aqui você pode utilizar algo em torno de 2 a 3 meses à frente do dia que você estiver fazendo o projeto, que é mais ou menos o tempo que vai demorar. Então você coloca em torno de 2 meses, é uma boa data. É uma previsão que eles pedem, né? Como você está fazendo o projeto, eles pedem uma previsão. No arranjo 2, é a mesma coisa. Por quê? Porque nesse projeto os arranjos são iguais. Se fossem diferentes, eu poderia ter aqui 9 painéis fotovoltaicos e 12 aqui, por exemplo. Não tem problema nenhum. Eu colocaria a área desse arranjo de 12 painéis, se fosse o caso, mas não é. Tá? Nesse caso, são 4 arranjos ou 4 strings absolutamente iguais. Né? Preencho aqui o string 3 ou arranjo 3, que é a mesma coisa, e o arranjo 4. Ou seja, eu tenho preenchido essa usina fotovoltaica para que a ANEEL saiba exatamente como que está meu sistema. Aqui eu vou colocar o local, a data, tá certo? E o proprietário ou representante legal pelo empreendimento. Aqui nós podemos até solicitar, nós podemos assinar, mas nesse caso nós pedimos para o proprietário assinar. Portanto, assim nós finalizamos o documento 4. Só que nós temos mais um documento que nós vamos expor aqui, que é importante que vocês saibam como preencher, que é esse documento 5. O documento 5, lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação, obviamente, se houver, indicando, note bem, a porcentagem de rateio dos créditos. O que significa isso? Eu posso enviar parte dos excedentes que eu tenho de crédito para uma outra unidade consumidora. Eu posso fazer isso sem problema algum. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que preencher um formulário e notificar e avisar a concessionária que eu estarei enviando para uma outra unidade consumidora parte desses créditos. E como que é feito isso? Da seguinte forma. Aqui eu tenho um formulário que... Esse aqui não é um formulário da ANEEL, né? É um formulário que nós temos como base nosso, né? Que nós passamos para todos os concessionários do Brasil quando nós temos que fazer esse tipo de enviar parte da energia do projeto para um outro endereço. Então, formulário para cadastro de unidades consumidoras, participando do sistema de compensação. Aí eu coloco aqui, solicite que o excedente de energia injetada na rede pela unidade consumidora número... Coloquei o número aqui da unidade consumidora, né, onde está sendo gerada essa energia, que esteja disponível para alocação nos termos da resolução normativa ANEEL 482, seja rateada entre as unidades consumidoras abaixo relacionadas, conforme percentuais discriminados. Nós já vimos projetos serem recusados de autorizados da Blusan, porque na hora de fazer o projeto, eles colocaram em quantidade em quilowatts pico, ou às vezes colocaram em quilowatts-hora. Então, por exemplo, olha, eu gostaria que 100 kWh fosse enviado para uma outra casa que eu tenho, ou fazendo isso para a casa do cliente, né? Isso não é possível. Por que não é possível? Porque o sistema não consegue gerar, eu não consigo prever exatamente quanto aquele sistema vai gerar de energia. Eu consigo ter dados estatísticos muito bons e que eu tenho uma base muito boa para calcular aproximadamente quanto aquele sistema gera. Mas de um ano para outro eu posso ter diferença de geração de energia. Por exemplo, se eu tenho um ano que choveu muito, obviamente eu vou ter menos energia naquele ano. Se é um ano que choveu pouco, eu vou gerar mais energia naquele ano. É por isso que nós utilizamos a questão da percentual de energia. Então, por exemplo, como que eu vou fazer isso?
Eu gostaria que parte da energia gerada aqui nessa unidade consumidora fosse para essa unidade consumidora do mesmo João da Silva, note que é o mesmo CPF, aqui é o mesmo CPF, só que o endereço é outro, dentro da mesma área de concessão. Então aqui seria na Araras, que estaria no caso aqui, sob concessão da Elektro, né? E aqui a porcentagem que eu gostaria do excedente que fosse enviado para essa unidade consumidora, que seria de 25%. Ou seja, 25% de toda essa energia, todo esse excedente, será enviado para essa unidade consumidora. E nós colocamos mais uma unidade consumidora, do mesmo João da Silva, do mesmo CPF, só que é um outro endereço agora, em uma outra cidade, mas da mesma área de concessão, só que agora, ao invés de 25%, 28%. Ou seja, do excedente que eu tenho de energia, 28% está indo para essa unidade consumidora e 25% está indo para essa unidade consumidora. Aqui eu continuo o preenchimento, né? Eu coloquei o titular da unidade consumidora, o nome completo, né? Ou se for a razão social, tanto faz. O CPF dele, que é sempre o mesmo, né? Nome do responsável, pessoa física formalmente designado, quando PJ. Nesse caso não é pessoa jurídica, então eu simplesmente esqueço isso. Assinatura do titular ou responsável formalmente autorizado quando PJ. Simplesmente eu vou utilizar aqui a assinatura do titular e vai assinado pelo titular. Dessa forma nós preenchemos e o que é mais importante, nós já avisamos a concessionária que parte dessa energia deverá ser distribuída para essas duas unidades consumidoras. Isso não era possível dessa forma, que eu pudesse fazer o rateio indicando a quantidade em percentual para cada unidade consumidora antes da resolução 687. Quando nós tínhamos somente a resolução 482, eu tinha que dividir de forma equalitária, ou seja, a mesma quantidade para essa unidade consumidora seria para esse. Agora não, eu posso enviar, por exemplo, nesse caso aqui, 25% para uma unidade consumidora e 28% para outra unidade consumidora. Poderia ter uma outra unidade consumidora aqui, uma terceira, com 2%, por exemplo. Poderia colocar aqui. Por quê? Porque, inclusive, é até uma dúvida comum, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas eu preciso colocar um medidor bidirecional nessas unidades consumidoras que eu vou enviar energia? Não, obviamente você não precisa. Você precisa ter um medidor bidirecional que vai medir o quanto de energia você gerou e enviou para a rede nessa unidade consumidora principal, vamos dizer assim, né? Que é a unidade consumidora onde o sistema fotovoltaico está instalado e está gerando energia. Aqui sim eu tenho que ter um medidor bidirecional. Nesse caso aqui é uma questão interna da concessionária, de base de dados. Ela sabe que parte desse excedente será enviado nesses percentuais indicados. Simplesmente isso. Até a próxima videoaula.